Olá, olá, sejam então muito bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Cátia Caldas e hoje estou com vocês para vos contar a solução que eu arranjei para um problema que eu tinha aqui. Portanto, eu tenho uma criança, portanto vocês já sabem, e chegamos a uma determinada altura em que o crescimento deles não acompanha realmente a velocidade que nós queríamos. Portanto, eles crescem demasiado, engordam demasiado face ao crescimento que têm, também muito abrupto, e face a isso temos alguma dificuldade em encontrar roupa que se adeque ao tamanho real. Portanto, às vezes adequa-se à cintura e é preciso cortar pelo menos 20 cm na perneira. Há realmente aqui um desfase em relação à adequação, digamos assim, do tamanho que eles realmente requerem. No meu caso, eu encontrei uma solução, que é uma solução utilizada em muitas outras situações, mas encontrei uma solução fácil e rápida, de forma a que nós consigamos então ter uma roupa que se adequa ao tamanho e também ao peso deles durante mais tempo. É nada mais, nada menos do que o coche elástico, portanto com uma folga, evidentemente, mas que nos permite realmente ter margem de espaço para que eles possam vestir a mesma peça durante mais tempo. No nosso caso, vou-vos explicar como fiz este calção de forma rápida. Vou-vos explicar também como fiz o traçado, porque é realmente uma questão importante vocês saberem traçar basicamente. Portanto, é um traçado muito simples, muito pouco complexo, que cumpre a função. Portanto, não é um traçado técnico elaborado, de alta dificuldade e tudo mais, mas cumpre a função. E é isso que nós pretendemos aqui. E à parte disso, depois vocês podem fazer uma escolha de tecidos que seja adequada ao gosto realmente da criança. Portanto, no nosso caso, escolhemos aqui uma ganga fininha, esta do exemplo, porque estamos a traçar realmente calções de verão. No caso de inverno já teria que ser então evidentemente um tecido mais rígido e mais duro, ou mais grosso, digamos assim. Portanto, no nosso caso, adaptamos aqui a ganga. Sabemos que os jovens gostam imenso da ganga, é muito versátil e dá para combinar com muitas coisas. E fizemos aqui a decoração com apliques. Eu peço ao Hugo que mostre, por favor, em detalhe os nossos apliques. Só uma chamadinha de atenção em relação aos apliques, portanto, eles são de termofixação, eles são de colar com o ferro. A questão é que se vocês não fizerem um ponto de fixação em contorno, ou pelo menos nos extremos do nosso aplique, ele vai descolar no ferro garantidamente, independentemente de qual for o fabricante. Portanto, eu já expliquei que há vários fabricantes, que compro de várias marcas, já fiz o teste e sei que se não costurar no contorno, eles vão acabar por descolar. Posto isto, vamos então trabalhar. Vamos trabalhar? Meninas, recapitulando aqui então o nosso tema, temos então aqui a nossa altura de quadril. A nossa altura de quadril em média na Europa é de 18 cm, portanto é uma medida fixa ou standard, digamos assim, portanto daqui aqui, portanto a cintura até ao nosso quadril em média 18 cm, já é uma medida standard. A partir da nossa cintura calculamos o gancho sentados, tal e como vai aparecer na imagem. No nosso caso são 26 cm, portanto daria aqui mais 3 cm, portanto nós alargamos a medida do gancho em 3 cm para não ficar demasiado justo. Calculamos a nossa altura de joelho, portanto no meu caso 55, e estas retas que vocês veem aqui, portanto são realmente as alturas de quadril, de gancho e de joelho. Muitas vezes para cortar uma peça ouvimos que devemos cortar no sentido do fio. O que é cortar no sentido do fio? Portanto, como vocês podem ver nesta imagem, temos aqui a orelha do tecido, neste caso a nossa borda de tecelagem. Portanto, neste caso é fácil perceber qual é o direito e qual é o avesso. No caso de não ser fácil, neste caso também não tem, mas normalmente o tecido tem uns pontinhos, uns piquinhos, digamos assim, de perfuração. E quando não é fácil perceber qual é o sentido, ou seja, qual é o direito e o avesso,
conseguimos encontrar uns pontinhos na orelha e a sua direção para o exterior indica-nos que é então o lado correto do tecido, portanto, o lado exterior da peça. O sentido do fio é paralelo à orelha, portanto, se a orelha está aqui, este é o correr do fio, portanto, o fio vai neste sentido e não neste, porque este já seria perpendicular. Portanto, temos aqui então uma noção já de que o sentido do fio é paralelo à orelha do tecido. Posto isto, vamos fazer o corte de calção com elástico. Como vocês podem ver, é uma ganga fluida, com bastante caimento. Vai ser um calçãozinho de verão para criança, portanto, convém aqui terem atenção o acabamento para uma maior comodidade. No caso, será passado na overlock. Temos então aqui o nosso molde traseiro do calção. Como vocês podem ver, a partir da nossa linha da cintura, subimos 3 cm aqui a partir do nosso molde, portanto esta é a nossa linha da cintura traçada no molde, subimos 3 cm e fazemos o corte na diagonal, porque realmente a altura do rabiosque requer depois aqui esta margem. Vamos deixar margem de costura de 1 cm nesta zona, à exceção das laterais, porque uma vez que pretendemos elástico na cintura, vamos deixar realmente margem para isso. A medida do nosso calção de altura, portanto nós pretendemos 53 cm de altura, vamos cortar com essa mesma altura mais a margem para poder fazer realmente o corte. Acabo de me dar conta que não se vê grande coisa na câmara, portanto temos que mover então aqui o material para se ver mais facilmente na câmara. O que eu vou fazer é fazer o corte, portanto no mesmo sítio, obrigatoriamente vou ter que cortar uma peça de cada vez. Portanto, tenham em atenção os excessos, ou seja, as margens de costura. Têm que deixar excesso de tecido realmente para poderem depois fazer as costuras e que entre realmente no cliente ou no vosso caso, pronto, se forem nos vossos filhos ou em vocês próprias. Portanto, já sabem, deixem sempre aqui os extrazinhos. No nosso caso, na cintura, obrigatoriamente já tem que servir, uma vez que estamos a tomar em atenção a medida da anca, portanto a nossa cintura seria aqui, como eu já vos expliquei, e não estamos a cortar pela cintura, portanto estamos a dar toda a largura da nossa anca, portanto 1/4 da anca neste caso, uma vez que é 1/4 de molde. E vamos fazer o corte então. Atenção aqui a outro detalhe, portanto eu não expliquei, mas aqui vamos cortar reto, uma vez que este molde eu adaptei para depois também fazer o macacão, mas vamos cortar reto uma vez que vou cortar o excesso já para o coxe. Portanto, em vez de colocar o coxe a posteriori, vou deixar, por exemplo, 6 cm para depois poder incluir o elástico. Portanto, vamos lá. Se para vocês for mais fácil, vocês podem fazer a marcação do molde completo a giz em todo o contorno. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui é nada mais, nada menos do que esta seria a altura definida, portanto, para o nosso rabiosque. Vou realmente deixar todo este comprimento e aquilo que eu vou fazer é, a partir daqui, portanto, já com margens de costura e etc, vou deixar 8 cm, ok? Isto eu estou a fazer aqui, mas poderia ter sido feito no molde. Na maior parte das vezes eu faço o coxe a posteriori, portanto o coxe eu corto depois e é que faço então a inclusão do coxe, mas neste caso eu realmente vou fazer já aqui no desenho. Portanto, isto aqui será a dobra para introduzir o coxe. Isto é o nosso molde base, esta é a margem para fazermos as veinhas, portanto eu vou cortar por aqui. Aqui já vos disse que temos que deixar a margem de costura, portanto vamos ter em atenção esse pormenor.
aqui temos já a peça cortada. Atenção que esta peça tem que se separar, ok? Aqui podemos deixar as marcações da nossa bainha, portanto, para termos em atenção onde pretendemos realmente depois fazer. E podemos marcar também aqui a zona onde devemos fazer a costura da nossa perna, portanto aqui levará ao acabamento de overlock. E agora cortamos a parte dianteira. Neste caso, uma vez que é para criança e não é uma calça clássica, portanto é mesmo um calção elástico, não temos em atenção as pinças nem coisa do género. No caso de haver pinças, faz-se a marcação também com pequenos cortes. Portanto, aqui o que nós fazemos é exatamente a mesma colocação. Tentar não deixar nada aqui assim a atrapalhar. No caso, não estou a cortar com bolsos, portanto é mesmo um modelo muito simples, um modelo muito básico, não tem qualquer dificuldade, que é realmente também para vocês, portanto, se animarem a fazer qualquer coisa. A partir aqui da minha zona da cintura, portanto daqui, vou fazer a mesma marcação dos 8 cm, ok? Portanto, o corte é igual à frente e atrás. E assim já fazemos a dobra. Claro, depois de ter as 4 peças costuradas, fazemos a dobra e automaticamente já temos aqui o trabalho facilitado. Atenção que eu não marquei ali frente e costas, porque eu pelo gancho mais pequeno já sei obrigatoriamente que é a frente. Se vocês quiserem, podem marcar, evidentemente. E a partir daqui fazemos a costura deste ponto para cima, na parte das costas do gancho para cima, e depois fazemos a união pelas costuras. Ora meninas, vamos lá, temos aqui então direito com direito, portanto esta é a nossa parte das costas, direito com direito, como vocês já puderam ver. Aquilo que nós fazemos é nada mais nada menos do que colocar uns alfinetes. A partir aqui deste limite do gancho fazemos a costura até cá acima, portanto não ficamos por esta marca, senão prolongamos até lá acima, portanto fazemos a costura deste ponto, ou seja, do biquinho para lá. Agora aqui na nossa parte frontal fazemos exatamente a mesma coisa, reparem que também está direito com direito. Fazemos a colocação do alfinete do mesmo ponto, portanto do biquinho, faremos a nossa costura até à parte superior, portanto não nos ficamos só pelo extremo, costuramos tudo. Então vamos lá, máquina. Ok meninas, pode não ser muito perceptível aí, mas já fizemos então aqui a costura, portanto já temos aqui a costura feita do extremo da nossa peça até à ponta do gancho, portanto aqui vemos então já o acabamento. Aquilo que nós vamos fazer é confrontar direito com direito, portanto o direito da nossa peça parece grande, evidentemente, porque vai realmente incluir o elástico e está feito também já com margens de costura. Aquilo que nós fazemos aqui é abrir as costuras, ok? Abrimos aqui a costura e abrimos aqui a costura. Podemos fazer isto no ferro. Eu vou passar na minha peça também na overlock, portanto vou dar o acabamento de overlock aqui, mas para vos explicar assim resumidamente, fazemos a abertura de costura com a abertura de costura e enfrentamos. Normalmente costuramos até aos extremos, eu aqui não costurei, mas costuramos até aos extremos. Portanto aqui encaramos a abertura com a abertura e depois faremos a continuação, portanto a perneira fazemos a união deste modo e colocamos alfinetes. Vocês podem ver que em poucos passos já temos então aqui praticamente tudo feitinho. Atenção que estamos na parte interior da peça, portanto esta ainda não é a parte exterior. E aqui faremos exatamente a mesma coisa, portanto a partir da nossa costura. E porque é que partimos da costura? Pois para que a costura alinhe com a costura da outra peça,
e que fique frente e costas realmente encarados a partir das costuras. Basicamente é esse o truque. Portanto, a partir daqui faremos então uma costura, portanto, de cá para cá e passaremos a overlock. Eu vou à overlock primeiro passar então aqui estas peças para depois dar o acabamentozinho na máquina. Ora bem, meninas, como vocês podem ver aqui já fizemos a costura central, portanto unimos as peças, deixamos o acabamento da overlock nos extremos, portanto deixamos margem aqui no caso de necessitarmos, tanto de um lado como do outro, e é isso mesmo que vamos fazer agora aqui também. Portanto, vamos passar a overlock. Recordem que o overlock do lado direito, portanto o overlock também tem direito e reverso. Este é o reverso da overlock e este é o direito, portanto realmente passamos a peça virada para cima na overlock para que realmente o ponto direito fique do lado direito da nossa peça, ainda que seja da parte interior, mas convém então termos em atenção este pormenor. Portanto, eu vou passar na overlock, depois vou passar no ferro. Como vocês podem ver aqui, as costuras estão encaradas, portanto estão perfeitamente alinhadas, é isto que se pretende realmente aqui. E vamos então passar na overlock para passar a ferro e depois a posteriori fazer então a finalização das laterais. Portanto, já abri então as costuras no ferro, vocês já podem ver que temos então aqui praticamente o acabamento feito. E agora um pormenorzinho interessante, que há realmente às vezes há muita confusão em relação a isto. Portanto, vejam que eu aqui tenho estas partes unidas e esta parte aqui sobressai. Se virarmos do lado contrário, vamos ver que há aqui um excesso de tecido. Esta parte é a parte traseira, portanto não vamos fazer assim esticar, porque esta parte vai sobressair em relação à outra, ok? Vamos deixar a margem que deixamos para o rabiosque tal e como está e vamos juntar aqui apenas como referência, portanto, as costuras frontais. A partir do momento que temos então isto, aquilo que nós faremos será deixar alfinetada toda esta zona, portanto, o material alfinetado de uma ponta à outra e alfinetando aqui, portanto, já asseguramos que o tecido não se vai mexer para podermos fazer depois a costura de finalização. Já temos praticamente o calção acabado, portanto depois resta-nos a nossa cintura e a zona da bainha. Do lado contrário faremos exatamente a mesma coisa, portanto se houver algum excesso de tecido, realmente depois é preciso então adaptar. Aqui temos um ligeiro excesso, portanto basicamente alfinetamos a nossa peça de tecido desta forma e faremos a costura de cima a baixo, de extremo a extremo, portanto deste ponto até aqui. Portanto, meninas, temos então aqui os extremos todos já acabados. Como vocês podem ver, já passamos o overlock também nas laterais e, como vocês se lembram, deixamos aqui então uma margem para fazer o voltear, portanto para dar a volta. No caso, eu vou passar no ferro nada mais nada menos do que até à marcação que nós fizemos, portanto de 8 cm, e aquilo que eu vou fazer é nada mais nada menos do que vincar 1 cm, portanto aqui neste caso vincar em todo o contorno 1 cm, e depois de vincar 1 cm, vincarei neste sentido. No nosso caso temos um elástico para cinto mais ou menos rígido, portanto não é dos mais rígidos, mas também não é dos mais folgados. E aquilo que eu vou cortar é a medida da cintura mais 2 cm. Portanto, eu pretendo que ele chegue à zona da cintura, se for mais abaixo é a medida de onde vocês vão colocar, mas realmente com 2 cm no caso, claro, para que não aperte demasiado e ao mesmo tempo para que com a alteração de peso, pois vá adaptando e não fique nem muito folgado, nem muito apertado. Ok, meninas, fizemos então já aqui a primeira dobrinha e agora aquilo que nós fazemos, realmente nós precisamos de 3 cm, portanto aquilo que nós fazemos é nada mais nada menos do que dobrar o nosso cós
mais ou menos neste sentido. Vamos fazer isto no ferro, vamos deixar 2 cm ou 3 de abertura para poder fazer a colocação do elástico e a partir daqui fazer então a costura. Como é que vocês podem controlar isto aqui? Portanto, com a fitinha vão medindo 4 cm em todo o contorno e vão dobrando os 4 cm. Se preferirem, podem fazê-lo no ferro. Eu, regra geral, gosto muito de fazer as marcações no ferro, porque ficam já vincadas no tecido e é mais fácil depois de fazer os acabamentos. Se por acaso quiserem fazer calção para menina, podem deixar, por exemplo, a dobra de 5 cm e fazem 1 cm de costura, que depois com o franzido ficará uma espécie de uns folhinhos. É só uma ideia, portanto, se por acaso não têm meninas, ignorem. É só mesmo aqui uma ideia de como vocês podem realmente depois adornar a peça para torná-la mais vistosa ainda. No nosso caso temos um menino, portanto aquilo que nós vamos fazer é decorar com alguns apliques muito roqueiros que eu encontrei na mercearia onde costumo fazer as compras. Eu digo mercearia, mas aqui realmente em Portugal é. Portanto, vocês já podem ver que já estamos aqui a ganhar uma peça com um acabamento muito bonito. Eu pelo menos gosto das peças com um acabamento interior sem fios, sem desfiados, gosto mesmo, e a overlock à vista, pronto, na ganga dá assim um charme, mas não sou muito fã de deixar a overlock à vista, ou seja, este ponto que vocês veem aqui. Portanto, na ganga realmente até fica muito engraçado, poupa-nos um dinheiro em relação ao forro, mas já há determinadas peças que eu realmente não gosto de deixar com este acabamento. Portanto, temos então aqui praticamente alfinetado o nosso contorno e aquilo que vamos fazer é realmente costurar em todo o contorno, deixando, por exemplo, esta margenzita aqui para poder introduzir o nosso elástico. Vocês podem ver que é basicamente a medida da nossa cintura. Porque é que eu gosto dele assim alto? Já vos disse aqui várias vezes que gosto da cintura estruturada. Portanto, e neste caso, uma vez que eu pretendo que seja de cintura alta e que vá realmente disfarçar, digamos assim, ali a zona da cintura mais proeminente, portanto, o cós alto disfarça e ao mesmo tempo atenua, portanto, visivelmente, esteticamente é... Ora bem, meninas, a nossa cintura no caso seria 80, portanto aquilo que eu cortei foi um elástico com 82, recordem que ainda tenho que fazer a costura de união do elástico, portanto 82 realmente está bem. Aquilo que eu faço é, com o imperdível agora, fazer a colocação do elástico no nosso canalzinho. O tecido é muito fluido, portanto o facto do elástico ser aqui estruturado dá realmente ao cós mais vida, fica mais engraçado, porque normalmente aquilo que nós fazemos nos cós é fazer entretelar e pronto, torná-lo mais rígido. Neste caso, com o elástico já não vai fazer falta, portanto já vai ficar realmente estruturado, porque o elástico é praticamente da mesma largura daquilo que estamos a fazer aqui. Quando é assim, vocês realmente vão ter que fazer um bocadinho de força, mas depois pronto, tudo fica realmente resolvido. E agora é preciso fazerem atenção, é realmente aqui a direção do elástico, portanto não torcer o elástico para que depois ele fique realmente direitinho aqui no nosso cós. Portanto, nós já sabemos que esta é a direção do nosso elástico e aquilo que nós fazemos é costurar, portanto, agora aqui o nosso elástico desta forma. Podemos fazer ponto zigue-zague ou podemos fazer uma costura à mão, é realmente opcional. Já começamos a ver então aqui a peça com outros olhos. Ok, meninas,
A partir do momento que já introduzimos então aqui o nosso elástico, portanto já temos aqui praticamente a nossa cintura estabilizada, aquilo que nós fazemos é realmente fechar o orifício que tínhamos deixado aqui para introduzir o elástico. A partir daqui a nossa cintura está pronta, podemos considerá-la, e agora aquilo que nós depois temos que tratar é realmente a parte. Façam atenção depois de tirar então aqui estas linhas que ficam das costuras, que a máquina corta automaticamente o fio, mas depois deixa ficar aqui uns fios pequeninos. Portanto, na parte interior já temos então aqui praticamente tudo tratadinho, tudo trabalhadinho, vocês já podem ver que ficamos com um coxe muito elegante. E agora aquilo que nós vamos fazer é dar a volta à peça e tratar realmente das nossas perneiras. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui, e agora aqui sim já vemos que a parte de trás sobressai mais que a nossa parte da frente. Vamos realmente aqui fazer a colocação da peça. Recordem aqui, realmente o nosso coxe está à mesma altura, portanto fizemos o coxe com a mesma largura e isso depois tem interferência realmente no resultado. Recordem que nós queríamos a bainha por aqui e deixamos margem, a questão é que precisamos acertar então aqui também a nossa margem. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui é nada mais nada menos do que um risco somente para marcar a zona onde eu vou cortar. Aqui não vou passar o overlock. Porquê é que eu não passo o overlock? Porque ao fazer dupla dobra, portanto já vou ficar mais ou menos com um acabamento igual ao que temos no coxe. Portanto, aquilo que eu vou fazer é passar a ferro, vincar por esta zona, que é a zona onde eu defini que deveria realmente passar então a minha bainha, e a partir daí fazer exatamente a mesma costura. Portanto, meninas, temos então aqui as nossas bainhas costuradas, por fora já se pode ver então aqui o acabamento, e agora aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que dar a volta e fazer a decoração com os apliques de fixação por calor. Portanto, esta será a nossa parte de trás e esta será a nossa parte da frente. E aquilo que nós vamos fazer é realmente fixar os nossos apliques por calor numa zona onde nós pretendamos, portanto na zona onde nós acharmos que ficam mais engraçaditos, para poder fazer então aqui a decoração do calção. Então meninas, foi útil este vídeo para vocês? Quero que vocês me deixem saber nos comentários, aqui em baixo, se realmente foi útil, quais são as vossas dúvidas, se vocês têm outras ideias para desenvolver. E pronto, sejam sempre bem-vindas aqui ao canal. Como vocês já sabem, o meu nome é Kátia Caldas. Se realmente gostam deste tipo de conteúdo, podem sempre subscrever o canal, será um prazer ter-vos nesta equipa. E já sabem que podem seguir também as minhas redes sociais, no Manualidades Kátia Caldas no Facebook e também no Instagram. Até à próxima semana!